Eu tenho falado nos últimos dias, mantenha teu foco, tá? Mantenha o espírito, mantenha o foco. Se alimenta da coisa certa. É momento de você alimentar a tua fé, alimentar o teu espírito. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando do seu povo. Está cuidando de forma assim incrível. Eu tenho recebido testemunhos assim poderosíssimos. E grave que sempre que eu falo isso, eu vou provando, né? Vou mostrando esses testemunhos, porque às vezes as pessoas que não acreditam falam, fala lá, mas não é. É um atrás do outro. Deus tem cuidado do seu povo. Deus tem feito a diferença na vida do seu povo. Mas antes da gente, deixa eu trazer aqui para vocês, vamos recapitular uma coisa que nós falamos ontem. Alguém participou da transmissão hoje ou não? Vocês viram aquela imagem dos hospitais? Que coisa linda. Grato demais a Deus, né? Isso tudo naquele sábado. Tudo no sábado nós fizemos uma manifestação na prefeitura. Depois à tarde nós estávamos em todos os hospitais, casa de repouso, presídio. Eu me emocionei. Dulcimara? A Dulcimara está aí ou não? Está aqui? Cadê? A Dulcimara. Linda aquela imagem, linda. Me emocionei quando eu vi aquela imagem, eu não tinha visto. Eu vi, que lindo. Quem não viu, gente? Quem não viu? Deixa eu mostrar para vocês então. Aí à tarde nós estávamos lá em todos os hospitais, orando em todos os hospitais, depois nas casas de repouso, e depois ainda, no cair da tarde, o trabalho com os moradores em situação de rua. Foi um dia assim incrível, né? Aí não tinha jeito, Deus tinha que nos responder mesmo, né? Então, olha aqui, volta lá, tem aí o vídeo? Coloca aqui para eles. A hora que chegar lá, vocês param, tá? Alsta. Beneficência Portuguesa, vai ser agora. Eles estão aqui embaixo, escutaram na janela a oração, aí saiu uma senhora na janela, olha lá. Ela saiu e disse assim: foi muito bom vocês terem vindo, estávamos precisando. Foi isso, Simara? Estávamos precisando ir com a mãozinha estendida lá dentro do quarto. Imagina, a gente não sabe nem a situação, a gravidade. Estava ali todo esse grupo orando, estendendo as mãos e abençoando, escutaram e saíram para receber a oração. Lindo, vai. Unimed, ungindo. Depois teve oração na porta da igreja, que não está aqui. Aí no presídio, na porta, não pode entrar, então foi na porta. Casa de repouso. Nós temos só as fotos, né? Nas casas de repouso. E depois, com os moradores, as pessoas em situação de rua. Então foi um dia de bênçãos para nós. Amém. Tá bom, pessoal. Amém para Jesus, gente. Aquela cena ali da pessoa sair, estender as mãos para receber a oração, ela me tocou bastante, né? Eu senti bastante, né? E lindo, maravilhoso poder fazer. Marcos 4:26 diz assim: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra.
Diga comigo, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, diga, as sementes germinam e crescem. Mas eles não sabem como isso acontece. Você sabe que a Bíblia ensina que a palavra é a semente. Quando a palavra ela cai em solo fértil, ela vai germinar. E isso é lindo, porque germinando, seja dia e noite, dormindo ou acordado, ela vai crescer. E esse crescimento, o crescimento interno traz o crescimento externo, você sabe disso. Tudo que cresce dentro, cresce fora. E lembrando que a palavra não se resume a palavras. O reino não consiste em palavras, mas em poder. Poder. A terra produz as colheitas para si própria, assim como a semente produz para nós. Primeiro aparece uma folha, depois formam as espigas de trigo, e por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e a corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como a semente de mostarda plantada na terra. Diga comigo, é a menor das sementes, mas se torna a maior de todas as hortaliças. Olha, diga comigo, a menor se torna a maior. Lembra que Jesus disse assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que se for na ponta do seu dedo, você não enxerga ela quase, direis a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, se não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, o grão, a semente quando é plantada, é como o grão de mostarda. Ainda que seja a menor, se torna a maior das hortaliças. Tem um exemplo aqui de um tipo de grão de mostarda. Coloca aqui, por favor. Essa sementezinha que você não está vendo na ponta do dedo. Você está vendo? Sai aí da seta. Se torna essa árvore aqui. Uma árvore enorme. Pequena. Quem fez a observação do exemplo que eu dei ontem da árvore da calçada da igreja? Alguém teve a curiosidade de olhar? Então olha depois. Porque eu estava dizendo, uma árvore, você vê, quando uma árvore ela tem raiz forte, aqui na calçada da igreja tem esse exemplo. É concretado. Calçada é de cimento, não é? Concreto. Vai lá ver o que a raiz dela fez com a calçada. O cimento, o concreto não pôde impedir o crescimento dela. Ela estourou toda a calçada. Como disse hoje pela manhã, se você for lá e tentar, pegar lá na rachadura e tentar puxar, você não vai mexer com aquela peça. Mas a raiz daquela árvore arrebentou com a calçada. Está entendendo a mensagem que eu quero trazer a você? Sim ou não? Está abafando meu crescimento? Não pode. Está impedindo meu crescimento? Não pode. Não pode. Se tem uma raiz forte, não pode. E não pode impedir você de dar fruto. Mas se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes, que as aves fazem ninhos à sua sombra. Ela abriga. Jesus usou, diga comigo, muitas histórias, ilustrações semelhantes para ensinar quem? Conforme tinha condições de Tem algo muito forte aqui que eu preciso que você preste atenção.
Na verdade, só usava parábolas para ensinar Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles. Povo, historinha. Povo, parábolas. Público, parábolas. Discípulo, revelação. Vou repetir. O povo tinha condições de entender. Era histórias e parábolas. O público, histórias e parábolas. Mas os discípulos, ele trazia a revelação profunda. A revelação verdadeira do que significava aquilo. É o que eu disse. Público tem muitos. Povo tem muitos. Fãs tem aos montes. Discípulos contado nos dedos. Então tome uma decisão dentro de você. Quem viu uma manifestação que nós fizemos? Foi assim. Quando nós tomamos a decisão, porque ficamos sabendo de última hora, quando nós tomamos a decisão de participar, a pedido do Conselho de Pastores de São José do Rio Preto, foi sexta-feira que eu tomei a decisão, em comunicação, em acordo com a bispa. Foi quinta-feira, meia-noite, porque foi a hora que nós conseguimos conversar. Depois, isso a decisão, mas eu tinha que me inteirar do que realmente ia acontecer. Então, eu só consegui falar com o responsável. Era 11 horas da manhã, eu estava indo para Mirassol, para orar na igreja de Mirassol. Falei, tomei as informações que eu queria, como seria, como estava a organização, como estava. Ok, então tomamos a decisão de participar, de cooperar. Fui para Mirassol orar, voltei, fiz uma reunião 13h com os meus pastores, transmitindo a eles que nós estaríamos realizando, participando dessa manifestação. Depois das 14h é que eu publiquei o vídeo chamando e falando a respeito da manifestação. Ok? Então eu tive menos de meio período para avisar todo mundo. Porque já foi à tarde a convocação. Mas nós conseguimos reunir um grupo grande. Um grupo grande. Poderia ser maior. Mas, graças a Deus, reunimos. É só você olhar as imagens que você vai ver. 90 e tralalá% é Ministério da Mudança de Vida. Vamos lá. Lideranças que aderiram. Conselho de pastores são cerca de 150 pastores. Aderiram aproximadamente 48 pastores que aderiram ao movimento. Mas esses pastores, ninguém conseguiu levar as suas ovelhas. E nem os seus obreiros. Ninguém. Eles já sabiam do evento. Nós não sabíamos do evento. Em menos de meio período,
nós reunimos mais de 90% das pessoas que estavam no evento. E demos um exemplo, porque não tinha organização, não tinha voz de comando. Na nossa organização, quem estava lá, me viu, eles tentando, gente, por favor, gente, eu falei, me dá um microfone, por favor. E disse assim, povo do Ministério Mudança de Vida, se espalhe, distância de 1 metro, todos em linha, e faço, pessoal, já fez a separação e a organização, já tomou a linha de frente. Nós temos visto, infelizmente, hoje, no Evangelho, uma crise muito grande de liderança e de identidade. Nós vimos muitos fãs, não ali. O Evangelho está cheio de fã, está cheio de público, está cheio de povo. Mas discípulo tem pouco. Discípulos tem muito poucos. Pessoas que entendem o Evangelho de forma histórica, só com histórias, como nós lemos aqui, para o povo era história. Para o público, história e parábola. Mas para os discípulos, a revelação. E os discípulos queriam entender. Nos explique, porque nós queremos entender. Nós precisamos ter cuidado para não fazer parte do público, para não fazer parte do povo, para não ser simplesmente fãs. Aí sabe o que aconteceu de ontem para hoje? Hoje pastores querendo agendar comigo, não do meu ministério, me mandando mensagem, pedindo para sentar comigo, para conversar comigo, procurando nossos pastores, querendo saber o que nós fazemos, como é que nós trabalhamos internamente. Hoje me colocaram na hora do almoço no conselho de pastores, eu saí, porque não quero fazer parte de nada. Não é ideia. Porque existe uma diferença muito grande em você conhecer o Evangelho e viver o Evangelho. Conhecer, muita gente conhece. Viver o Evangelho, muito poucos. Muito poucos vivem. E o que eu quero transmitir a vocês é o que a bispa falava ontem. Quando ela acompanhou, ela se emocionou e chorou, porque é mais ou menos assim. Ela falava assim para mim, eu me emocionei e chorei, porque muitas vezes o nosso trabalho é árduo. E parece até que a gente exagera em muitas coisas, e muitos acham que a gente exagera. Mas nós mostramos, como ela disse para vocês ontem, era como se nós entendêssemos que nós somos um povo prontos para enfrentar o que vem por aí. Prontos para não aceitar, se caso aconteça, a marca. Um povo que resiste. Um povo que está disposto a morrer pelo Senhor. Perguntaram, vocês tinham alvará? Não, não tinha alvará. E eu só não fiz um movimento maior, porque não era o organizador, porque até 9 horas da tarde, até 9 horas da noite, eu estava só esperando para falar com o responsável, porque eu já tinha uma carreta, que eu ia chegar metido de carreta. Carreta de som. E aí ele falou, não, pode dar problema para nós e tal. Eu falei, tá bom, vou respeitar. Porque já que vão fazer, né? Já não tem alvará mesmo. Já não tinha alvará. Aí ele falou assim, então, mas nós não temos nem a interdição da rua. A hora que a gente chegar, interdita. E foi o que aconteceu. Na hora que nós chegamos, não estava interditado. Depois que interditou a rua. E aí,
aquilo que nós vimos. Mas aonde eu quero chegar com aquilo? Se tinha 48 pastores que aderiram, cadê essas igrejas? Porque a palavra para nós é: vocês salvaram o evento. Senão os cristãos tinham passado vergonha. Aonde estão? Por que ninguém foi? Porque às vezes nem a família do pastor foi. Nem a família. O que é triste. Porque fã tem muito. Público tem muito. Povo tem bastante. Mas discípulo são poucos. E eu quero que isso entre dentro de vocês. Você não pode fazer parte do público. Nós não podemos ser fãs. Nós temos que ser discípulos. E discípulos é para o que der e vier. Discípulos está pronto para tudo. E confia. Discípulos dá vida pelo Senhor. Se preciso for. Até porque nós fomos, através do sacrifício de Jesus, nós recebemos a vida. Isso aqui é passageiro. Vida nós vamos receber quando partirmos. Isso aqui é só o transporte. E vamos, no milênio, é difícil, eu não gosto de falar sobre isso, que causa confusão na mente de muitos, mas no milênio nós voltamos para governar. Porque vai ter um período de governo terreno do Senhor Jesus. Mas isso é depois que a igreja foi. Então, coloque isso dentro de você. E mais, disse também, com que mais se parece o reino? Um pastor disse assim para mim numa mensagem hoje, estava lá, disse assim, graças a Deus por isso, né? Ele disse: parabéns, bispo, eu admiro muito teu trabalho, já acompanho há algum tempo, e parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, pelas orações que vocês fizeram ali, os obreiros, o senhor, e nós, ele usou esse termo, nós, pastores, precisamos aprender com você como servir ao Senhor e ao reino. Ele falou, foi humilde, falou, nós precisamos aprender. E isso, para mim, bispo, o senhor fica envaidecido? Não. Não é isso. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas o que nos traz é uma alegria muito grande de nos desafios da vida, nas oportunidades que temos, não envergonharmos o nome do Senhor. Entende? Não fazer parte dos 31.700 covardes que voltaram para casa, mas por fazer parte dos 300 valentes que confiaram, que enfrentaram. É isso que é um treinamento que nós estamos vivendo para o que vem pela frente. E é muito bom esse treinamento. É muito bom. Porque, como eu disse a vocês, não é enfrentar aquilo ali. Porque enfrentar, quem estava aqui comigo ontem, me ouviu falar de enfrentar o mundo espiritual na rua, dentro do lockdown. Com um mundo tenebroso, lutando violentamente para impedir que nós nem orássemos na rua. E nós fomos ungir essa cidade. Isso é tão real que a primeira semana foi uma guerra no mundo espiritual gigantesca, a segunda semana já era uma, sabe, quando limpa o mundo espiritual, já aquela leveza. As mesmas orações da semana retrasada, nós realizamos a semana passada, só que a semana retrasada ela tinha um peso no mundo espiritual, a semana passada outro, porque no mundo espiritual já havia sido feita uma limpeza, uma faxina.
É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, diga comigo, toda a massa fica fermentada. Bispo, o que eu preciso fazer com a minha fé? Colocar fermento nela. Tem um fermento ruim, que a Bíblia diz, cuidado com o fermento dos fariseus, mas tem aqui o fermento bom. Eu preciso colocar fermento na minha fé. Porque um pouco de fermento vai fazer a massa crescer. Eu preciso fermentar a minha fé. Porque esses momentos são oportunidades. São momentos da gente ter experiências extraordinárias com Deus. São momentos de crescimento. Eu falei ontem que eu no dia 1º eu estava fazendo um culto de ação de graças. Glorificando a Deus por tudo, por todo o cuidado, por toda a provisão, por toda a proteção. Aquilo que eu soltei na live hoje foi a palavra que Deus me deu para o culto de ação de graças, Salmo 107. É isso que nós precisamos fazer. Dar graças ao Senhor em meio às tempestades, aos desafios. Porque com tudo que tem sido desafiador, Deus não tem cuidado de nós? Sim ou não? Vocês não estão aí? Não estão cuidados? Não está com a família? O justo vive diferente. Quantas pessoas aqui, inclusive, como disse outro dia, já passaram pelo Covid e teve um efeito diferente. Pessoas de idade, pessoas com idade que talvez passaram, venceram. Deus tem cuidado, provido. Sustentado, mandado a provisão. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar, com ele a bordo, partir e deixar a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, diga comigo, logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Diga comigo, Jesus dormia na parte de trás do barco, com uma cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Eu sempre que eu falo sobre essa referência, primeiro eu pego como exemplo o ensinamento que Jesus traz aqui. Um forte vendaval que arrebentava com o barco. Uma forte tempestade que arrebentava com o barco. Jesus estava fazendo o quê? E os discípulos? Mestre, não está bem, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Eu sempre questiono isso. Você vê que o texto diz que as ondas passavam por cima do barco. Nós não lemos isso? E ele dormindo ali atrás, não era um iate. Era aqueles barquinhos. E ele dormindo ali atrás. O texto diz que ele estava dormindo, mas será que realmente ele estava dormindo ou estava observando? Ali quietinho, vendo, vamos ver como é que meus discípulos, crê ou não crê? Como eles vão reagir nessa tempestade? Como será que eles vão reagir? Vão morrer? Vão morrer? Mestre, não está vendo? Como muita gente fala agora, mas será que Deus não está vendo isso? Claro que Ele está. Claro que Ele está. Ele está vendo tudo, inclusive como nós reagimos.
Como nós estamos lidando com essa tempestade, com esse vendaval, com esse furacão? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou, houve uma grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Qual que é a próxima pergunta? Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Você sabe que o sermão de hoje à noite chama-se favor multiplicador. Diga comigo, favor multiplicador. O que quer dizer isso? Quando Deus manda Elias à cidade, que lá ele encontraria uma viúva que o sustentaria, quando Elias chega lá, ele encontra a viúva estava prestes a passar fome. Ele chega para a mulher e diz assim: por favor, dê um copo d'água. A mulher saiu para buscar. Me dê um pedaço de pão, um pouco de pão. A mulher vira: meu senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite, uma botija, um pouquinho de farinha para fazer uma última refeição, para que eu e meu filho possamos comer e depois morrer. Elias disse para aquela mulher: faça primeiro para mim. E eu digo a você, o azeite da farinha, o azeite da botija não vai acabar e a farinha da panela não vai faltar. E aí o que aconteceu? Aquela mulher creu, aquela mulher acreditou, aquela mulher fez primeiro para o homem de Deus, que simbolizava naquele momento o reino, e aquela mulher viveu um milagre extraordinário, o milagre da multiplicação. Multiplicou, como a Bíblia diz, conforme a palavra do homem de Deus. Aí vem Eliseu, uma mulher, uma viúva dos profetas, chega para ele e diz assim: meu senhor, tem misericórdia, meu marido morreu, o marido deixou dívidas, agora os credores querem levar meu filho. Ele vira e diz assim: o que a senhora tem em casa? Eu não tenho nada, senão apenas um pouco de azeite numa vasilha. Ele diz: vai pedir aos seus vizinhos emprestados. Peça muitas vasilhas emprestadas aos seus vizinhos. Entra para dentro da tua casa e vira o azeite. E o texto diz que se multiplicou, e se multiplicou, e se multiplicou, e se multiplicou, enquanto ela tinha jarro, enquanto ela tinha vasilha para colocar, e foi se multiplicando, e ela viveu um milagre extraordinário. Aí ela corre e diz: meu senhor. Ele falou: vai e vende agora, paga a tua dívida e vive do resto. Porque enquanto aquela crise permaneceu, aquela mulher tinha abundância. Diga comigo, favor multiplicador. Depois alguém chega e diz assim, Eliseu diz: alimente os homens. Chega um e diz: só tem 20 pães, como é que eu faço para alimentar esses homens? Ele diz: dê a eles que vai se multiplicar, vai sobrar e não faltar. São 100 homens, dê a eles, vai sobrar. O texto diz que Deus multiplicou, com 20 pães, alimentou 100 homens e ainda sobrou. A multidão está escutando Jesus pregar. A multidão está lá vários dias com fome da palavra. Alguém chega para Jesus e diz: manda esse povo embora, porque já faz 3 dias que não come. O Senhor diz: dê a eles vocês de comer.
nada que tem aí. Só tem ali o menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele falou, traga para mim. Pegou 5 pães e 2 peixinhos, deu graças, abençoou, multiplicou e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram, quanto? 12 cestos cheios. Diga comigo, favor multiplicador. Aí vem de novo a outra multiplicação. 3 dias o povo sem comer. O outro já fazia um tempo, mas esse fazia 3 dias sem comer. Dê a eles. Mas não tem, só tem aí 4 pães. 7 pães e 2 peixes. Me traga. O Senhor multiplicou, alimentou 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando nós falamos isso, nós estamos falando de 15, 20 mil pessoas alimentadas. E ainda sobraram? Quanto? Não, 12 primeiro, depois 7 cestos cheios. Primeira pesca, um fracasso. Segunda pesca, primeira pesca, um fracasso. Quando Jesus entra no barco, mostra, leva o barco a alto mar e lança a rede. Vieram arrebentando, cheias. O que há horas havia sido um fracasso, horas depois um sucesso. Depois da segunda pesca, também um fracasso. O Senhor vem a 90 metros, lança a rede aí, ó. Aí do lado direito. Pegaram, diga comigo, 153 grandes peixes. Diga comigo, favor multiplicador. Como disse outro dia, teu mestre não paga imposto? Senhor, estão dizendo ali, o senhor paga imposto. Pedro, vai lá. Lança o anzol ali, você vai pegar um peixe. Lá na boca dele tem uma moeda de 4 starts. Era 2 para cada um o imposto. Vai lá e paga o meu e o seu. É o que eu sempre digo, né? Um peixe resolve o problema. Ele pode abençoar com um, ele pode abençoar com 153, diga comigo, grandes. Ou pode abençoar com as redes cheias, transbordando com peixe pequeno. Favor multiplicador. Como ele opera? É com ele, querido. É com ele. Você só tem uma coisa a fazer: crer. Crer. A palavra de Deus, como disse, ela não consiste, o reino não consiste em palavras, mas em poder. Quando eu lia isso aqui hoje, na aflição clamaram ao Senhor e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e curou e os livrou da morte. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Deus falou e provocou um vendaval, escuta isso. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam todos como bêbados. Diga comigo, e toda a sua habilidade foi inútil. Aqui está falando de uma navegação. As ondas vinham, batiam no barco, jogava o barco lá em cima e trazia, afundava e voltava. Todo mundo caía daqui, caía de lá. A habilidade, no meio de tempestade, meu filho, a habilidade não serve para nada. No meio de um grande vendaval,
de uma força maior, de uma calamidade. Só tem uma coisa: não tem habilidade. Volta aqui o versículo. Ó, diga comigo, a sua habilidade foi que não adianta. Em meio a uma grande vendaval, uma grande tempestade, não adianta habilidade. O que você pode contar é com a sua fé. Na sua aflição, clamar ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Diga comigo, reduziu a tempestade a uma... O homem pode fazer isso? Sim ou não? Só Deus pode fazer. Reduziu a tempestade em uma brisa. Só uma brisa. E serenou as ondas. Serenou, acabou. Só Ele pode fazer isso. As ondas sossegaram e eles se alegraram. Diga comigo, e Deus os guiou ao porto almejado. Qual é o seu porto almejado? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Só Ele. Transforma o deserto em açudes, terra ressecada em fontes, desertos em açudes. Ali assenta os famintos para fundarem uma cidade habitável. Semearam lavouras, plantaram vinhos e colheram uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não deixa que os seus rebanhos diminuam. Diga comigo, eu não vou diminuir. Diga, eu vou avançar. Deus não vai permitir que nada diminua. Diga, vai se multiplicar. Diga, eu tomo posse do favor multiplicador. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. Reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor. Quem é sábio? Quem é sábio? Não tem sábio aqui não? É para o sábio refletir. Reflitam, pois, volta ao anterior, reflita nisso os sábios e considere a bondade do Senhor. E só para concluir, leia aqui, por favor. Mas em poder. Mas em poder. Eu tenho alertado muito sobre as correntes do caos, né? Esses videozinhos que vai passando por aí, é o caos que vai colocando todo mundo trazendo a um estado muito negativo, internamente. Porque nós aprendemos ao longo da história que caos sempre existiu em todo o tempo, em toda a história. Mas Deus sempre cuidou dos seus. Sempre houve uma diferença. Deus sempre fez separação. E Ele continua fazendo. O que nós precisamos fazer? Mais do que nunca é momento de alimentar a fé. É como nós estamos falando aqui, ó. Nós passamos por inúmeras referências bíblicas. Multiplicação da viúva de Elias, multiplicação da viúva de Eliseu, multiplicação dos pães no tempo de Eliseu, pesca maravilhosa 1, pesca maravilhosa 2, multiplicação dos pães uma vez, multiplicação dos pães 2 vezes, o favor multiplicador de Deus. Deus não mudou, ou mudou? Sim ou não? Envelheceu? Dorme? Cochila? Não.
Fica em pé, gente, vamos orar. Vamos orar porque é isso. Quando a gente traz os testemunhos, é só para trazer uma coisa a vocês. É o que eu questionava ontem. Cuidado. Eu respondi isso ainda para uma pessoa e falei isso para vocês. Eu disse isso para uma pessoa a semana passada, justamente por causa de mensagem. Eu disse, cuidado, tá bom? Que a única vez que Davi ficou em casa, quando ele deveria estar na guerra, ele ficou em casa e foi passear, olhar para onde não devia, é que ele trouxe a desgraça para a vida dele, para a casa dele. Porque ele devia estar na guerra, lutando, travando as batalhas e dando condições a Deus de honrá-lo. Ele ficou em casa, a Bíblia diz que o texto diz, na primavera, quando os reis vão à guerra, ele ficou em casa. E ali foi a desgraça da vida dele, porque ele ficando em casa, ele foi olhar para onde não devia. O que o senhor quer dizer com isso? Cuidado para onde você está olhando. Cuidado onde você está colocando o seu foco. Porque todos os testemunhos que eu vou trazer têm um detalhe como esse. É um jejum, são as orações da madrugada e alimentando, 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 alimentando. Colocando fermento. Colocando fermento. Tem que colocar fermento para crescer. A fé tem que ser protegida. A fé precisa ser protegida. Como é que você protege a sua fé? Seletivo aqui e seletivo aqui. O que entra e o que sai. E o que entra também. Aqui é a porta de entrada, aqui é a porta de entrada. Aqui é a porta de entrada e de saída. O que você fala contamina a tua vida. Entende? É o que eu falava ontem. Nós não fomos lá na porta da prefeitura para xingar. Ô, canalha, vagabundo, fora Edinho. Não, nós fomos para orar. Foi na nascente para orar. Só Deus pode mudar. É igual nós acabamos de meditar. Tem um vendaval aí. Quem transforma o vendaval em brisa suave? O Senhor. O Senhor. Nós respondemos só pela nossa fé. Sabia disso? Ninguém responde pela fé de ninguém. Se você olhar nas redes sociais lá, você vai ver até pastores criticando o que nós fizemos. É a fé dele, não é a nossa. Ninguém responde pela fé de ninguém. Tem pastores que não abriu igreja e não vai abrir. Nós abrimos, e enquanto pudermos, vamos permanecer abertos. É a nossa fé. Eu respondi para alguém, disse assim, não merece ser pastor, não merece ter igreja. Não merece, de verdade. Porque a nossa dor é justamente a dor de vocês. Ah, não, vocês querem ficar com a igreja aberta porque vocês recolhem dízimo. Querida, a igreja é tecnológica. Entra mais dízimo oferta por transferência, Pix e etc. do que, às vezes, em dinheiro aqui. Qual é o problema? Ficar com a porta fechada, pelo menos não estou gastando energia. Não é verdade? Não tem energia gastando, está consumindo. Quem é dizimista, fiel, está dizimando do mesmo jeito. É verdade? Vocês sabem disso. Vocês que são dizimistas fiéis, vocês sabem. Vocês estão dizimando, vocês estão ofertando, vocês estão fazendo tudo. Não é isso. Não é isso. Vou dizer para vocês que o momento que nós levantávamos o nosso clamor com as fotos, porque eu tirei as fotos de vocês ontem à noite. Ontem à noite. Estava tudo aí. Para o culto ontem. Quando a gente levantava o clamor aqui, orando por vocês aqui, a guerra era grande. Porque o diabo não quer que vocês estejam debaixo de cobertura de oração. A guerra era violenta. Porque a Bíblia não diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é uma luta espiritual? Primeiro nós vencemos no mundo espiritual. É assim. Mas
Coloca o teu foco no lugar certo, porque Deus está agindo. Deus está cuidando. Deus está provendo. E lembre-se, eu estou esperando em Deus. Nosso esperar não é assim. É orando e agindo. É assim. Nós oramos e agimos. Deus está agindo. Acredite no favor multiplicador. E tome posse do favor. Isso que você ouviu é o favor multiplicador. Ah, mas e agora o que vamos fazer? O Deus que cuida, o Deus que cuidou e tem cuidado vai continuar cuidando. Vai ou não vai? Sim ou não? O Deus que cuidou até aqui vai continuar cuidando. Agradecer a Deus, agradeça. Aliás, nós vamos começar essa oração agora agradecendo. Antes da gente orar pelo favor multiplicador, você vai parar alguns minutos, você vai agradecer a Deus. Obrigado, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela provisão, obrigado porque o Senhor tem me sustentado, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa, obrigado, Senhor, porque eu estou com saúde, obrigado. Quantas pessoas? Estava vendo o seu Hélio mandou mensagem, né? Seu Hélio, que idade o senhor tem hoje, seu Hélio? 71 anos. Baixinho, gordinho. Passou pelo Covid, meu filho. Está ali. A vacina dá mesmo. A vacina dá mesmo. Quase que a vacina matou, né? Passou pelo Covid e a vacina veio. E é assim. Não sei se vocês viram aquele vídeo daquele especialista, autoridade em vacinas, falando que o tratamento está totalmente errado. Qual deveria ter sido? Isola os casos, trata os casos, pessoas idosas e dá saúde debilitada, trata eles e solta a juventude para criar imunidade. Imunização. Solta, porque aí todo mundo vai, quem tem saúde boa, né? Quem tem saúde já teria criado imunidade em todo mundo. O que eu quero mostrar com isso? Querido, às vezes a gente passa pela situação, mas passa de forma diferente. De forma diferente, você passa, mas, né? Há um cuidado, uma proteção, uma preservação diferente. E o resultado da fé também. O resultado da fé. A fé, é por isso que até essa história da igreja, é justamente, agora imagina, né? O povo não alimenta a sua fé, emocionalmente debilitado, espiritualmente debilitado, fisicamente. Pô, está propício. Está propício. Podia liberar nós para ficar 24 horas no ar, né? Todo mundo quer ser empresário? Quero trabalhar 24 horas, trabalha. Quem tem comércio aqui? Quem tem? Eu quero que você me atende meia-noite. Acabou, sou eu e você. Ah, eu quero ir lá no teu comércio fazer compra, eu quero 1h da manhã. Vou lá. Cadê a aglomeração? Não teria. Não é verdade? Ô Marcelo, eu quero uma reunião com você 2h da manhã. Né? Maravilhoso. Está resolvido o problema, não tinha aglomeração nenhuma. Mas você vê que a questão é outra. É outra. Mas, como nós somos súditos do reino, né? Nós somos súditos do reino, que é a palavra de ontem, nós vivemos no reino, o reino vive em nós, o reino está em nós, então nosso governo é outro. Feche seus olhos, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo cuidado, agradeça a Deus por todo o bem que Deus tem te feito, porque Deus tem te feito muito bem. Você está vivo, você está cuidado, a tua família está aí do teu lado, agradeça a Deus por todo o bem, por todos os desafios, mas você respira. Dinheiro, talvez hoje você esteja apertado, amanhã você está transbordando, amanhã você está com o bolso cheio, amanhã você está com a conta cheia. Agradeça a Deus, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Senhor, eu te agradeço pela vida, pela saúde, te agradeço pelo cuidado, pela proteção, te agradeço, Senhor, te agradeço por todo o bem que o Senhor tem me feito, todo o bem, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito à minha vida, à minha casa, à minha família. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pela paz, pela alegria, te agradeço
pela saúde, pela providência, pela provisão. Te agradeço pela proteção. Agradeça a Ele, agradeça com toda a tua fé. Diga a Deus: Senhor, eu só tenho razões e motivos para te agradecer. E eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor é digno de ser adorado. Bendigo a minha alma ao Senhor. Bendigo a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E agora, em nome do Senhor Jesus, agradeça a Deus pelo favor multiplicador dele na sua vida. Agradeça pelo favor multiplicador. Eu te agradeço pelo favor multiplicador. Eu tomo posse do teu favor multiplicador na minha vida, porque Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar, viu? Deus vai multiplicar. Agradeça pelo favor multiplicador. O favor de multiplicação será derramado sobre a tua vida. Deus vai multiplicar. Deus vai prover. Deus vai transformar o pouco em muito, o pouco em abundância. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse do favor multiplicador. Toma posse, eu tomo posse do favor multiplicador, a multiplicação de negócios, a multiplicação de clientes, a multiplicação do meu salário, a multiplicação das minhas vendas, a multiplicação da minha renda. Eu tomo posse do favor multiplicador de Deus. Eu creio e tomo posse do favor multiplicador. Deus vai multiplicar. Abençoa meus clientes, Senhor. Abençoa os meus parceiros. Abençoa teus clientes. Abençoa teus clientes, abençoa teus parceiros de negócio, abençoa, porque se eles estiverem abençoados, você vai estar abençoado. Ore por eles. Senhor, cuida dos meus parceiros, cuida dos meus clientes, meu Deus, multiplica na vida deles, em nome do Senhor Jesus, e que você continue fazendo negócio, fazendo vendas, que Deus te abra portas incríveis, portas, mananciais, que Deus transforme o deserto em um manancial na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus transforme a tempestade numa brisa, numa calmaria na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro, Senhor, eu declaro sobre a vida do teu povo o poder da multiplicação, o favor multiplicador. Multiplica nesse mês, dê um mês glorioso, dê um mês poderoso, dê um mês incrível, um mês sobrenatural. Que o mês, meu Pai, de abril seja de milagres, de multiplicação. O mês de abril seja estrondoso, milagroso, sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Diga isso: o mês de abril será uma bênção, o mês de abril será um sucesso, o mês de abril será extraordinário. Eu vou viver o favor multiplicador de Deus. Diga: eu viverei no mês de abril o favor multiplicador do meu Deus. Eu vou viver o favor multiplicador do meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Multiplica, Senhor, multiplica. Fala com Deus. Você vai viver o favor multiplicador. Você vai experimentar o favor multiplicador de Deus na tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Não importa, para o Senhor tempestade vira brisa. Por isso, não confie simplesmente na sua capacidade e habilidade. Como disse o versículo, capacidade nesse momento, experiência, habilidade, esse não é o fator determinante. É o favor de Deus sobre a tua vida. Que Deus transforme o pouco que você tem em abundância. O pouco de azeite, o pouco de farinha, os 5 pães e 2 peixes, os 7 pães e os 2 peixes. Que Deus transforme, que Deus opere, e que você faça a pesca maravilhosa. O que foi um fracasso ontem, ou há poucas horas, pode ser um sucesso daqui a poucas horas. A pesca foi um fracasso anteriormente, e horas depois, um sucesso.
O que foi um fracasso ontem, pode ser um sucesso amanhã. O que não deu certo o mês passado, você pode viver o sobrenatural agora, neste mês. Acredite no favor sobrenatural de Deus, no poder da multiplicação. E é isso que você vai viver. Acredite nisso. Em nome do Senhor Jesus, levanta as suas mãos. Receba essa unção sobre a tua vida. O favor multiplicador de Deus sobre a tua vida. Que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Que Deus abençoe a tua entrada e a tua saída. Que Deus abençoe aonde você pisar com a planta dos seus pés. Que Deus abençoe os teus negócios. Que Deus abençoe o teu trabalho. Que Deus abençoe a obra das tuas mãos. Que Deus abençoe o teu material de trabalho. Que Deus abençoe o teu negócio. Que Deus abençoe os teus clientes. Que Deus abençoe os teus parceiros. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E que haja o poder da multiplicação na tua vida. O favor multiplicador de Deus seja derramado. Eu declaro que até o que tem tudo para dar errado vai dar certo na tua vida. O que vier às tuas mãos vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus, que você viva o favor multiplicador de Deus, experiências incríveis, poderosas, sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro o mês de abril, estrondoso, glorioso, poderoso, incrível, sobrenatural sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio nesta unção, eu creio nesta oração. Diga: eu tomo posse do favor multiplicador de Deus na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga comigo: eu não faço parte do povo, eu não sou público, eu não sou fã. Diga: eu sou discípulo. E discípulo tem a revelação. Discípulo não é historinha que Deus tem, não. Discípulo é algo especial. Amém? Diga: eu creio, recebo e tomo posse. Para Jesus, bem forte.